vamos lá para mais um passo a passo aqui no nosso canal. Nós vamos dar continuidade ao nosso jogo de banheiro, tá certo? Fazendo agora a nossa tampa da caixa acoplada, tá? Vocês vão precisar de uma argolinha dessa aqui, ó, de 10 milímetros, tá bom? E eu amarro o meu fio antes de começar. Nós vamos preencher ela com pontos baixos, tá? Lembrando que a lista de material vai estar aqui embaixo para vocês completa. E o meu fio, eu estou usando o fio 6, tá certo? Mas, se quiser fazer com uma outra espessura, somente a argolinha que eu acho que fica um pouco estranho, porque como a gente precisa da contagem dos pontos, vai ficar muito grossa. Mas, pro restante, se vocês quiserem, depois dessa primeira parte, estar trocando de barbante, pode começar, tá bom? Pode trocar. Então, eu introduzo a agulha e aqui eu vou preencher toda a minha argolinha com pontos baixos, aproveitando já para arrematar o meu barbante, tá certo? Opa! Eu preenchi uma vez com fio 4 e ficou bacana também, tá? Eu usei, na época, eu tinha restinhos do barroco, então eu utilizei fio 4 dele. O fio 4 que a gente tem de outros materiais ou de outras marcas, eles são mais finos. Então, não sei se vai dar certo, mas eu já fiz com fio 4 e deu certo, tá bom? Nós vamos preencher toda a argolinha. Aí tem gente que gosta de bem fechadinha, bem apertadinha, outros não. Geralmente, essa argolinha a gente faz a olho, tá? Esse preenchimento aqui. Mas é importante que esse a olho depois tenha coerência na divisão, porque a gente vai transformar isso num quadrado. Então, é interessante que se vocês fizessem mais cheinha, mais completinha, vocês depois prestem atenção para não ficar estranho o trabalho de vocês, tá? Eu vou preencher o meu, eu gosto dela bem cheinha e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Deixei bem preenchido aqui. Vou vir no primeiro ponto de base aqui, eu vou puxar com baixíssimo aqui, tá? Fechando assim a minha argolinha. 1, 2, 3 correntes para subir, dando a altura de um ponto alto. No mesmo lugar, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntes de separação, volto no mesmo espaço. Opa! E faço 3 pontos altos, tá? Temos aqui, opa! Se voltar aqui fica melhor, né? Temos aqui o nosso lequinho, tá? O nosso primeiro leque. 2 correntes de separação. Laço a minha linha, eu vou pular aqui 1, 2, 3. Vou vir no próximo espaço e eu faço 3 pontos altos. Um para cada ponto de base, tá? 2 correntes de separação, 1, 2, 3 e vou fazer o meu próximo leque. Eu já tenho o canto do meu quadrado, um dos cantos, né? Então, dependendo aí de como vocês dividiram a argolinha de vocês, é importante que vocês vá olhando aí. Tem gente que vai pular 2, tá? Tem gente que vai pular 3 e assim por diante. Vou laçar 1, 2, 3. Venho aqui e faço mais 3 pontos. Ficando assim, tá? 2 correntes, 1, 2, 3. No próximo espaço, eu faço o meu lequinho com 3 pontos altos. Pode fazer com 2? Pode. Se for fazer com o fio 8, coisa que eu não aconselho, porque ele é bem grossão, faz um lequinho com 2 pontos altos e não com 3, tá bom? Mas aí, às vezes, é o que a gente tem, e esses fio 8... tá vindo tão fininho, né? Eles falam pra gente barbante fio 8, a gente compra, parece fio 6. 2 correntes, pula 1, 2, 3. No próximo, eu faço os 3 pontos altos separados, né? Um para cada ponto de base. 2 correntes novamente, lacei, novamente, 1, 2, 3. Vou pro meu próximo espaço. 1, 2, 2 correntes, laço, venho no mesmo lugar e faço os meus outros 3 pontos altos.
2 correntes de separação, 1, 2, 3. Opa, 1, 2, 3, aqui. 1, 2, 3. 2 correntes. 2 correntes aqui e preencho. Preencho não, fecho aqui com ponto baixíssimo. 1, 2, 3 pulos aqui. Eu fiz o meu e eu encaixei, depois eu dou uma dançada assim, ó, pra arrumar ela direitinho. Eu fiz o meu e aqui ficou 38 pontos baixos, tá? Se ajudar alguém aí, pra quem quiser fazer igual. Vamos lá. Eu venho aqui no meio, caminhei com ponto baixíssimo e entrei com ponto baixo. Vou subir 2 correntes. 1, 2. Dentro do espaço, eu vou repetir o leque. Mais 2 pontos altos, 2 correntes, laço e agora 3 pontos altos. 2 correntes, lacei e nesse espaço eu vou fazer 3 pontos altos. Um bloquinho, né? 2 correntes, lacei no espaço, 3 pontos altos. Duas correntes, vou laçar, venho dentro do espaço de leque e faço o meu outro leque. Essa repetição vai ser a nossa volta toda, tá bom? 2 correntes, lacei novamente, 3 pontos altos fechando o meu leque. Ele vai ficando assim, tá? Então, nós vamos fazer assim e nós vamos ir para a próxima etapa. Vou dar minha volta toda, fecho aqui com ponto baixíssimo e retomo com vocês. Chegando aqui, ó, 2 correntes, fecho aqui com meu ponto baixíssimo. Ficou dessa forma, tá? O meu quadradinho aqui. Agora, nós vamos trabalhar para cá e para cá, somente usando aqui na horizontal, tá? Venho com o ponto baixíssimo aqui. Tô vindo direto, né, gente? Sem falar. Vamos de novo. Ó. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do meu leque. Certo? 2 correntes para dar altura de ponto alto. 1, 2 pontos altos. Aqui dentro do nosso espaço. Tá bom? 2 correntes. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo espaço, 3 pontos altos. 2 correntes. No próximo espaço. Opa! Enroscou aqui. 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntes. No próximo espaço, eu vou fazer 1, 2 pontos... Ota, lelê! 1, 2 pontos altos e vou laçar a linha. E bem aqui, ó, nessa pontinha, que seria o meu terceiro ponto alto aqui, ó, que eu vou fazer o ponto alto, para ele ficar esticadinho para mim, tá? Quando eu virar meu trabalho. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntes. Virei. Novamente, eu vou acompanhar os meus espaços, preenchendo esses bloquinhos, tá bom? 2 correntes, vamos preenchendo o bloquinho. A tampa da caixa é o mesmo caso das tampas aí do vaso sanitário. Cada um tem uma medida, tem caixa que tem uma largura maior, outra menor. Então, é importante que vocês saibam para que tipo de caixa vocês estão fazendo a tampa de vocês, para quem vai fazer encomenda aí, tá bom? Uma corrente, laço, na terceira das 3 correntinhas que nós subimos, eu vou vir e vou fazer o ponto alto. 1, 2, 3. Então, é importante vocês saberem quanto que vai ter aqui nessa parte de cima.
E nós vamos fazer essa repetição, ó. Agora eu vou vir aqui dentro e eu vou fazer mais 2 pontos altos, 2 correntes, e eu vou fazendo. Tem carreira que eu vou subir, vou fazer uma corrente apenas e um ponto alto no final, e vou terminar da mesma forma, aí já vou subir com 3 correntes, aí vai do tamanho que vocês estiverem utilizando aí. Lembrando que quanto mais a gente aumenta nas laterais, de um lado e do outro, quando a gente for vir fazer a próxima carreira, que é para ir fechando o nosso quadrado antes da gente dar aquele formato que para ela enchapelar, pode ser que vocês tenham aqui números ímpares na contagem de todos os pontos. Então, na hora de fazer o bloquinho aqui, vai ter que prestar atenção. Porque já aconteceu das meninas falarem, ah, eu fui acompanhar a tampa que fulana me explicou, e aí, quando eu fui fazer, eu aumentei uma carreirinha, já não deu mais, né? E não tinha explicação de aumento. A explicação é essa, se você tá aumentando, você vai adaptar, né, o teu trabalho à forma de fazer. Se você viu que a artesã aqui usou carreiras pares, para que desse certo, 3 e um não, 3 e um não, 3 pontos altos, um não. Então, você vai também ter que ter números pares, mesmo aumentando. Ah, mas se eu tiver números pares, não vai ficar igual que a cliente me pediu. Então, adapta, mas não vem pra internet lascar o pau nas meninas, não. Porque nem sempre a culpa é de quem tá ensinando, tá bom? Vamos lá. Já fiz minha defesa prévia, né? Não aconteceu nada ainda, mas é bom. Então, 3 pontos altos, 2 correntes. E agora, no último, nós vamos fazer os 3 pontos altos. Então, como eu disse, vai ser a repetição aí do trabalho de vocês, segundo a medida de vocês. Tá certo? Então, o nosso trabalho ele vai ficando assim, olha, tá? Estamos na terceira carreira. A minha caixa, ela tem 46 por 15, tá? Ela tem 46 no comprimento dela assim e tem 15 de largura, tá? Essa é a minha caixa. Nesse caso, como a minha tá semelhante ao que eu preciso fazer para minha encomenda, eu vou fazer 8 carreiras dessa, de cada lado, tá bom? Então, além desse nós temos apenas 2 carreiras aqui, né, na parte central, fizemos o quadradinho aqui. Além disso, eu vou fazer mais 5 carreiras pro lado de cá. Depois eu vou aumentar, vou vir amarrar, melhor dizendo, o meu barbante aqui e vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Tá? Agora é repetição mesmo, não tem nada de diferente. 1, 2, 3, 4. Aliás, mesmo essa videoaula é só para ficar fases completas, né? Eu tô tentando, prometi para vocês que tentaria fechar os conjuntos no nosso canal, mas acredito que não é nada de diferente do que a gente já tem aí de inúmeras capas, muito bem ensinada pelas meninas, tá bom? É só para deixar completo a aula aqui. Só para nós não ficarmos devendo, né, videoaula aí de conjunto a ninguém. E nós vamos mudar só o detalhe, né, em colocar o detalhe que nós fizemos no tapete aqui na nossa tampa, tá certo? Olha, chegando aqui no final da carreira com mais um bloquinho, nós vamos fazer uma corrente apenas, laçar, introduzir a agulha na terceira corrente e fazer um ponto alto, tá? É isso que nós vamos fazer aqui, tá certo? Então, eu vou fazer minhas 8 carreiras, volto só mostrando pra vocês como é que ficou, né, dos meus lados. Vou fazer dos 2 lados e a gente retoma daqui a pouco o nosso próximo. Continuando a nossa explicação, eu fiz, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 do lado de cá, tá bom? Eu acabei aqui, olha, mostrar pra vocês, porque algumas não gostam de muita explicação, outras querem que a gente explique, então vamos tentar ficar no meio termo, né? Olha, aqui é do lado que eu amarrei a linha, né? Do outro lado, eu comecei com 3 pontos altos, 2 correntes, e vim acompanhando aqui o bloquinho. Terminei com com bloquinho de 3 pontos altos. Subi com 4 correntes, tá bom? Pode ser 4, pode ser 5, depende da largura do ponto de vocês. Aí, obedeci novamente os bloquinhos e terminei de novo com uma correntinha e um ponto alto. Aí, subi, já preenchi com 3. E essa é a minha repetição, vamos chamar de zigue-zague, né? Vai e volta.
E aqui eu terminei dessa forma, tá? Com uma correntinha e um ponto alto. Daqui nós já vamos vir para nossa próxima carreira, tá certo? Então, vamos lá, olha, 1, 2, 3 correntes. Eu vou laçar e vou fazer 2 pontos altos aqui dentro. 2 correntes de separação, vou obedecer o bloco. Esses 3 primeiros que nós fizemos para subir, na verdade, depois eles vão ser o nosso leque, tá? Ele vai com o nosso leque, começou ali pelo meinho, nesse caso, para nós não termos que cortar a linha e fazer. Oh, meu Deus, enrosquei tudo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. 2 correntes e vamos seguindo. No próximo espaço, aí sim eu vou fazer um leque completo agora. 1, 2, 3, 2 correntes, 3 pontos altos novamente. Opa. Aí, nós vamos virar 2 correntes. Vou pular esse espaço e vou preencher no próximo. Seria até fácil se eu falasse, e agora é só seguir, mas não vai ser por causa da largura que nós aumentamos. Tem gente que faz com 7. No meu caso, eu vou ter que fazer com 8. Eu tive que fazer com 8 para acompanhar mesmo a largura da minha caixa aqui. Então, vai chegar uma hora que vai ficar diferente, né? Vai trocar. E eu quero acompanhar com vocês até essa hora de troca de bloco, para não dar diferença no trabalho. Eu já tive dificuldade, pode ser que alguém também tenha. Olha só, aqui eu tenho um bloco, mas aqui eu já tenho meu leque. E eu precisaria pular apenas esse. Eu vou vir aqui nesse meio, ó. E eu vou fazer um ponto alto, no mesmo lugar, 2 pontos altos, e vou fazer apenas um aqui, ó. Opa! Tá? Poderia fazer os 3 aqui dentro, tá? Mas vai ficar muito juntinho, vai ficar meio esquisito quando colocar. Vou fazer uma corrente e vou voltar pro meu bloquinho, ó. 1, 2, 3. Volta a fazer 2 correntes de separação. 1, 2, 3. 2 correntes. Olha só aqui, ó. 1, 2, 3. Uma corrente. O mesmo caso desse lado de cá, né? Eu quero usar esse espaço para depois utilizar esse aqui e não dar erro. Então, vamos novamente. Por isso que eu falo, cada uma tem um jeitinho, né? É uma briga por canal e por videoaula que só Jesus na causa desse povo. Olha, fiz um aqui sozinho e aqui eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E não tem para que brigar, né, gente? Olha, 2 correntes e eu volto a ter o meu espaço. Então, essa alteração eu faço por quê? Para que eu consiga continuar acompanhando, tá? O meu esquema de distribuição. Embora esses ficaram pequenos, na hora que a gente for usar para enchapelar o nosso trabalho e o vento tá batendo e eu não sei travar isso aqui, eu tô aqui fora, que beleza. Mas tem problema não, a gente consegue se fazer entender. Eu não tenho problemas, tá? Por isso que eu faço os meus dessa forma. E como eu tava dizendo, é tanta briga por canal, jeitinho de fazer, tapete que a gente entra na internet e vê que todo mundo já fez e cada uma tem uma forma de ensinar, um jeitinho de fazer, né? Isso é que nem fazer arroz em casa. Tem gente que não come arroz sem pequi, eu não consigo comer aquilo nem a pau juvenal, e por aí vai. 2 correntes de separação. E no próximo espaço eu volto a acompanhar o meu bloquinho, tá? 2 correntes. Opa. Vamos para os 3 pontos altos. 2 correntes. E cheguei na minha outra curva. Foi onde eu cortei e deixei o fio aqui para arrematar com os pontos. E aqui eu consigo fazer o meu leque completo, tá? 2, 3,
2 correntes. Esperar voltar aqui. 1, 2, 3 pontos altos. Olha só. Consegui que o meu leque chegasse igualzinho do outro lado. Volta para 2 correntes normais. Só fiz aquele esquema de uma corrente para dar certo de não mudar o esquema do meu trabalho, tá bom? Nós vamos repetir do lado de cá. Vou fazer juntinho com vocês para não ter erro. Até porque depois das próximas carreiras a gente vai pegar só o início para ensinar e depois é carreira de repetição segundo a medida que vocês quiserem fazer aí, tá bom? Nesse espaço eu vou fazer o leque de novo. Um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Fala oi, Ananda. Não sei se vocês ouviram, mas ela disse oi, galerinha, pra vocês. Faz parte da vida da gente, né, gente? Não dá pra ficar mandando filho calar a boca pra gente gravar videoaula, né? Eles são os bem mais preciosos da gente, então não pode. Ó, 2 correntes de espaço. Vou pular esse aqui e vou fazer no próximo. E aí a gente volta a ter a sequência, tá? Dos bloquinhos. Vamos juntos aqui até a primeira fase, só do primeiro ponto, só pra gente fazer juntos aqui novamente, né? Olha só, cheguei. Então, eu vou fazer um sozinho aqui. Aliás, 2 no mesmo lugar aqui. Foi isso que eu fiz aqui? Nem eu lembro. Pera aí, vamos lá se eu fiz isso mesmo. Isso, é 2 primeiro e o outro sozinho. Uma corrente de separação. E aí, eu tenho meu bloquinho aqui de novo. 2 correntes, lacei, venho no meio. 2 correntes de separação. Venho aqui no meio e faço meu bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, chegamos aqui novamente. Nós vamos fazer aqui, ó. Um sozinho. Uma corrente, peraí. Já me atrapalhei aqui, gente, vamos lá. Olha, uma corrente, aí eu faço aqui, eu faço um ponto alto e faço 2 aqui. O que fica de regra aí, que eu gosto de ser bem prática, né? O importante é que essa correntinha não fique tão justa. Então, no meu, ó, eu pulei 2 aqui, né? Deixei esse sozinho e fiz 2 juntos dentro desse espaço. Pra não ficar agruvinhadinho, sabe? 2 correntinhas. Pulo aqui agora a parte do ponto alto e já tenho meu espaço para que eu possa trabalhar normalmente. Tá? A próxima etapa, como eu disse, vai ser repetição até determinado ponto, tá certo? Então, eu vou ensinar para vocês como é que eu vou fazer e nós já vamos correr um pouco mais com a videoaula. Olha só, 2 correntes de separação, mas eu já tô no início do meu trabalho, tá? Então, aqui eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos, 2 correntes e prendo aqui com um ponto baixíssimo na terceira das 3 correntes, tá? Formei meu leque aqui, tá bom? Pronto, a base da minha tampa, assim, a parte de cima, ela tá feita, tá certo? É isso aqui. As nossas carreiras agora, elas serão repetitivas, serão carreiras que nós vamos circular para deixar enchapelar tudo que a gente não gosta nos tapetes, né?
Então, eu vou começar direto daqui, só para não cortar fio. Como é um trabalho vazado, às vezes eu gosto de diminuir o máximo de corte que eu posso, tá? Então, eu vou começar daqui. Se alguém quiser cortar o fio e começar bem do cantinho, também fica à vontade. Andei com ponto baixíssimo, vou introduzir a agulha no espaço e vou fechar com ponto baixo. 2 correntes para subir. E eu vou fazer 2 pontos altos dentro desse espaço. 2 correntes, laço, venho no espaço e 3 pontos altos aqui dentro. Nessa carreira, nós não vamos ter mais o leque no cantinho, tá? 2 correntes. Nós vamos fazer só o bloquinho de 3. Nós queremos que agora isso aqui enchapele, tá? Para dar o formato da nossa caixa. Então, bloquinho por bloquinho aqui na nosso primeiro canto do trabalho. 2 correntes, olha só, para ficar bem dito aí para vocês. 2 correntes, venho no meio do leque e faço 3 pontos altos apenas. Não vou repetir o leque, vou fazer 2 correntes e vou continuar o meu trabalho, tá bom? Com 3 pontos altos, ó. Ele já deu aquela encurvada, primeira encurvada nossa. Nós vamos fazer esse esquema de grupinho de 3 pontos altos, separado por 2 correntes, a nossa carreira toda, mesmo aqui, onde nós fizemos apenas uma corrente, não vai atrapalhar. Chegando nos cantos, apenas os 3 pontos altos, tá bom? Depois 2 correntes e vamos fazendo. Eu vou dar a volta na minha carreira aqui, que vai ser essa nossa repetição. Vou voltar junto com vocês antes de eu terminar esse lado. E vou falar para vocês como é que nós vamos fazer e quantas carreiras eu vou fazer na minha. Vocês podem aumentar, quanto pode fazer igual, tá bom? Bem, cheguei aqui no meu cantinho, olha, tá? Fiz 2 correntes, estou dentro do meu leque, como vocês podem ver, tá bom? E fiz os 3 pontos altos e vou fazer 2 correntinhas. Introduzir minha agulha na terceira, né, das correntinhas que eu fiz. Puxar com ponto baixíssimo e nós temos a nossa dobra aqui já. Aqui eu já tenho uma dobra, olha, que ele já tá virando pra cima. Se fosse tapete a gente tava doente, né? Aqui, ó, também já está. Então, nós vamos repetir esta carreira. Na próxima carreira, vai ficar 3 pontos altos aqui, 2 correntes aqui e 3 pontos altos aqui. Na próxima, já vai ficar novamente os 3 pontos altos na mesma direção dessa. No meu, eu tô com apenas uma carreira dessa aqui. Eu vou fazer mais 5, tá bom? E aí eu volto mostrando pra vocês. Não tem segredo, tá? Agora acompanhar o mesmo diagrama, né? Se fosse revista ou gráfico, acompanhar o mesmo desenho, tá bom? Que nós estamos fazendo aqui, ó. Tá? Caminhei com baixíssimo, entro, faço ponto baixo, subo 2 correntinhas e dou sequência ao meu trabalho. Então, eu já tenho uma carreira, eu vou fazer mais 5 para eu ter um total de 6, tá bom? Aí eu volto com vocês. Vamos lá, ó. Já fiz as minhas 6 carreiras, cortei o fio aqui, tá? Só vou dar aquela caminhadinha básica por dentro da corrente, tá? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Ficaram aqui as 6 carreiras do meu trabalho. Para acompanhar exatamente o jogo, isso é para quem quiser, tá? Quem não quiser fazer igualzinho, faz do seu jeitinho, né? Para nós acompanharmos, eu vou pegar o Trento, que é o que eu tô utilizando, mas se vocês estiverem utilizando outra marca aí, fiquem à vontade. E eu vou amarrar só que do avesso do trabalho, tá? Aí tem gente sempre que fala, né? Parece que... ou a gente tem mania de perseguição, ou o povo, eu não sei o que se passa. A gente fala assim, faz do avesso. Aí vem uma pessoa fazer propaganda de alguma marca e fala assim, nesse barbante, pessoal, não é necessário que você vire e trabalhe. Gente, é necessário mesmo com o melhor barbante. Mesmo com o barbante mais peludinho que tiver, por quê? Por causa da trama do ponto alto, a menos que alguém tenha aprendido a fazer ponto alto de uma outra forma. Aqui na frente, ó, ele trança por 2 vezes. Já atrás, ele fica liso. Então, se fica liso, né, é só a gente usar a lógica. Se a gente tiver com peludinho aqui na parte de trás do nosso trabalho, ele vai estar mais solto aqui do que na frente, independente do barbante. Então, se você quiser potencializar aí
o efeito peludinho do seu trabalho, dependendo do material que você estiver utilizando, faz do avesso também, tá bom? Ele vai ficar super, hiper, mega peludinho então, tá? Então tá tirada a dúvida de quem pergunta. Eu vou introduzir a agulha e vou fazer 1, 2, 3 correntes. É meio difícil porque é peludinho, mas vamos forçar. Eu vou laçar e vou fazer 3 pontos altos aqui. Talvez a visualização não fique tão boa, mas é o mesmo esquema, com uma diferença. Eu mesmo mudando para esse fio peludinho, eu não troco de agulha. Pode ver, ó, que ainda é a 3,5. Tem meninas que já passam para 4, tá bom? Eu não mudo, mas eu diminuo a corrente. Então, ao invés de 3, eu vou fazer apenas uma. Essa é a grande, enorme, mega, hiper diferença do meu trabalho. Quase nenhuma, né, gente? Tá? Uma corrente e vou fazer. Eu vou fazer apenas uma carreira desse peludinho. Tá? Então, vai gastar bem pouquinho. Se bem que vem pouquinho também. Ai, gente, eu calar minha boca, o peixe morre pela boca. Então, ó, vou dar minha volta toda, vou fazer uma correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo. Aí, o que que vai acontecer? Nós vamos fazer depois mais uma carreira desse aqui, do cru, né? Normalmente, com duas correntes de separação. E aí, a gente arremata e já volta com fio verde. Essa vai ser a minha sequência. Então, no peludinho, eu vou fazer apenas uma corrente de separação. Depois, vou voltar pro cru, só pra gente ter uma base. E faço apenas uma carreira, no mesmo esquema. E depois a gente vai voltar pro verde para nós fazermos os nossos Vzinhos, beleza? Bem, vamos lá, ó. Fiz a minha carreira única, tá? Com peludinho. E voltei pra minha carreira normal com fio 6, tá bom? E fiz uma carreira comum. Aqui eu usei uma corrente de separação e aqui 2. Agora nós vamos pro nosso verde. Lembrando que algum tempo atrás, eu utilizei no lugar do verde das folhas, no lugar do verde das folhas, ó, no lugar do fio 6 para fazer o verde das folhas, eu utilizei fio 4. Se vocês tiverem algum fio 4 aí que vocês quiserem utilizar, aí ao invés de vocês fazer com distância de uma correntinha, vocês façam com distância de 2 correntinhas, tá bom? Amarrem qualquer um dos espaços que vocês tiverem aí, eu aqui tô utilizando fio 6, tá certo? E vamos subir aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Fiquei com um V, tá bom? Se vocês olharem aí e falar assim, Van, uma correntinha pra mim é pouco, porque o trabalho vai ficar estranho, então vocês vão voltar o trabalho de vocês, ao invés de fazer 4, fazer 5, laçar a linha e fazer um ponto alto ficando com V separado por 2 correntes, tá certo? É a única diferença, porque nós vamos fazer as pipoquinhas aqui no meio. Então, é necessário que a gente tenha esse espaço reto, vamos colocar assim, se é que eu posso falar dessa forma. É necessário que fique tudo certinho, tá bom? Então, se for engruvinhar e se for apertar, enchapelar, vocês façam esse esquema, tá bom? Então, vamos lá, ó. Um ponto alto, uma corrente, outro ponto alto. Direto, tá? Sem fazer corrente de espaço. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá? Essa vai ser a sequência da nossa carreira. Se enchapelar, façam com 2 correntes no meio de separação. Terminando a carreira, eu fecho bem aqui na ponta com um ponto baixíssimo. E eu vou pegar o meu colore, que foi o que eu utilizei para fazer o jogo. Vocês pegam a cor aí da tulipinha de vocês pra gente dar continuidade no trabalho. Que aí nós vamos passar para as pipocas. Minha volta toda com o meu Vzinho, tá? O meu repuxou. Teve uma parte que eu fui fazendo, chegou uma hora que repuxou. Então, eu coloquei com 2 correntes de separação, mesmo utilizando o fio 6. Se acontecer isso com vocês, tá? Porque no tapete normal, uma corrente foi suficiente. Aqui já não, tá bom? Ó, eu acho que foi, né? Eu nem lembro mais, gente. Eu vou fazendo as coisas realmente a olho. A gente amarra em qualquer um dos Vzinhos, tá bom? E a cabeça ultimamente não tá funcionando mais, não. A gente chega na cozinha e não sabe o que foi fazer lá. Ai, mas Deus vai dar graça. Ó, eu amarrei. Lembrando também outro detalhe. O colore é um fio bem fino, né?
Então, eu tô utilizando 6 pontos altos para uma pipoca. Se vocês estiverem utilizando barroco, milano, ou mesmo, quantas vezes eu já não fiz tulipinha com barbante fio 6 normal, só que colorido. E aí vocês podem utilizar com 5 pontos altos ao invés de 6, tá bom? Eu acho esse tapete mais bonitinho, achatadinho. Tipo, a tulipinha bem no chão mesmo, ao invés de fazer ela bem pipoca. Aí vai do critério de vocês, tá bom? Então, vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes. Laço a minha linha e faço 5 pontos altos aqui dentro. Três, 4. O 5º ponto alto. Estiquei a minha linha, introduzo na primeira, prendo, puxo com baixíssimo. Então, teoricamente, se aqui deu uma repuxada com a minha correntinha aqui do V, aqui ao invés de 2, acho que eu vou ter que colocar 3. Então, 1, 2, 3 correntes. Vou laçar e vou fazer a minha próxima pipoca. Se achar que vai dançar, testa fazer com 2, depende do ponto de vocês. O meu é frouxão e mesmo assim repuxou, tá? Então, só prestar atenção nisso aí. Olha só, tá? Vai ficar assim o meu trabalho. Eu acho que com 2 dá. Ou se para não repuxar, já que é o esquema de um trabalho apenas de repetição, só pra gente ver o formato que ficaria a tampa da caixa com esses pontos utilizados no jogo de banheiro, vocês podem fazer, porque eu não vou fazer nenhum ponto aqui que vai precisar de contagem. Então, vocês podem fazer um com 3, o outro com 2 de espaço, um com 3, outro com 2. O importante é que saia pronto o nosso trabalho. Então, nessa carreira será essa a nossa sequência. Nós vamos arrematar logo chegando aqui. E aí, a gente já volta pro barbante na cor cru. Beleza? Perfeito. Terminada a nossa carreira, eu fiz com 3 correntes, como vocês podem notar. Então, ficou bem espaçada. Não engruvinhou, mas ela, se a gente for colocar assim retinho, ela deu sim uma esticada. Mas nada que eu acredito que vá mudar o nosso trabalho, não. Voltando para o outro barbante, fio 6 novamente, pra gente fazer aqui já a fase de acabamento, fazer o nosso fio, tá? Como vocês podem notar, antes eu não fiz o pipoca lá, tá? Aquele pipoca que a gente fez tanto na tampa quanto no tapete, eu não fiz aqui nessa parte, tá? Deixei só por esses pontos mesmo. Introduzindo a agulha, vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou laçar e mais 2 pontos altos, tá? Dentro do espaço. 3 pontos altos no próximo espaço, sem nenhuma corrente de separação, tá bom? Então, na carreira anterior, aonde nós fizemos aqui os espaços, aqui em cima para a caixa, eu coloquei 3 pontos altos e uma corrente. Aqui eu tô indo direto, tá bom? Se alguém sentir necessidade, tomem muito cuidado. Se tiver fazendo na base da tampa de vocês, é mais fácil porque dá para medir. Se for uma coisa à encomenda, entendeu? Então vocês vão precisar que a pessoa dê a largura certa, mas não acredito que tenha uma variação enorme dessas caixas, não. Vai ser coisa de 2, 3 centímetros aí, né? O que vai talvez diferir vai ser na parte de cima da tampa aqui, assim, né? Porque a maioria é padrão, aquela parte que fica sobre. Então, eu acredito que não vai ter problema. Mas prestem atenção e sejam coerentes, tá bom? Dá uma olhadinha. Precisou? Faz 3 bloquinhos, coloca um pontual, uma correntinha de separação, vamos supor. Fiz esses 3, deu uma repuxada, eu dou uma regulada com uma correntinha. E vou seguindo o meu trabalho. As próximas carreiras, elas serão feitas assim. Eu não inventei a tampa da caixa, mas estou adaptando a sequência de pontos, tá? Para que fique no formato que eu quero. Depois dessa fase aqui, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixo, uma carreira de leque já vai vir com biquinho. Então, se for o caso de colocar esse ponto baixo aqui para não apertar, né? E lembrando que também eu tô fazendo aqui com um fio que corresponde ao fio 4, o que também pode estar dando uma diferença, é sempre bom vocês estarem olhando o trabalho de vocês. Então, põe na mesa, dá uma olhada,
verifica direitinho. Aqui pra mim, ó, mesmo esticado, é tipo que nem eu tô falando pra vocês, tá esticado, mas não tá me dando problema, vai ser suficiente pro que eu tô precisando aqui, tá? Mas é sempre importante a gente dar essas dicas. Parece dicas de que, não sabe o que tá ensinando. Não é isso. É porque a maior dificuldade, uma das maiores, né, que a gente encontra com as meninas é a adaptação dos pontos para a medida que elas querem. E cliente sempre muda e nem todo mundo tem a mesma privacidade. Desculpa, gente, em casa, nem todo mundo tem a mesma caixa da mesma marca. Então, essas variações são passíveis de acontecer. Por isso que eu explico assim, parece que realmente eu tenho adquirido o costume de contar pontos depois que eu comecei a fazer as videoaulas. Mas sempre fiz a olho. E só conto os pontos quando estou ensinando para vocês. Tem muitos tapetes que eu faço a olho, que não tem videoaula, mas que eu sei que as donas vendem apostilas. E eu faço, tem uns que eu faço com 7, outros eu faço com 8, dependendo da espessura. Então, só achei importante parar para esse bate-papo curto, tá bom? Então é isso, eu vou fazer minha carreira toda e já retomo com vocês. Bem, dada a minha volta toda, tá? Nós vamos fazer a carreira de ponto baixo, sem aumento, tá? E é aquele blá, blá, blá que a gente tá conversando. Se sentir necessidade, um ou outro aumento, não haverá problema se vocês colocarem aqui. Opa! Eu mesmo me soco, gente, eu sou uma benção. Ó, e aí vai fazendo, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo para cada pontinho aqui de base. Bem, dei minha volta toda, parei aqui com ponto baixíssimo, ok? Então, nós vamos subir aqui. Vamos lá, focando, focando, vai. 1, 2, 3 correntes, tá? Nós vamos laçar, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou fazer um leque aqui. Tá? 2 pontos altos, 2 correntes, opa, e 2 pontos altos no mesmo lugar. Nós temos o nosso primeiro leque, tá? Vou laçar, vou pular 2 agora. Lacei, pulo 2 novamente e faço o meu leque. O que eu queria deixar claro para vocês? É importante que vocês prestem bastante atenção nessa parte aqui que nós estamos fazendo do leque, porque algumas caixas, algumas tampas que a gente faz, essa parte aqui, ela tem que ficar esticadinha, porque ela vai ficar assim, né? Como minha mão tá aqui, ó. Ela vai ficar cobrindo. Se a gente faz aquele babadão aqui, ela não fica, ela fica assim toda babada mesmo, sabe? Toda solta na caixa e não é bonito. Então, dá uma esticada no ponto de vocês, ó. Aqui eu tô na minha curva. A primeira, eu pulo uma mesmo sempre. Nessa minha curvinha aqui, vamos fazer uma. Pulei apenas uma. Mais uma vez, pulo uma e faço o meu leque. E assim, eu vou sentindo, né? Eu falo que eu sinto o tapete. Se o meu ponto tá repuxando, se não está repuxando, se o meu bico tá ficando bacana. Por isso é sempre bom. As meninas, algumas, utilizam uma caixa de papelão mesmo. Pega uma caixa de papelão aí, mais ou menos na mesma espessura dessa que eu comentei a princípio. Eu acho que eu falei que era 15 por 42, uma coisa assim. E arrume uma caixa dessa espessura para que vocês possam montar. A gente faz isso muito para tirar foto, porque os banheiros é muito feio. Os banheiros na nossa casa é o último lugar que passa por reforma e a gente tem vergonha de mostrar. Então, o que a gente fazia? Muitas artesãs fizeram isso. A gente pegava a caixa para poder fazer o molde da nossa tampa. Então, se vocês conseguirem uma caixa nessas medidas aí, é bacana para que vocês possam ir fazendo e vestindo a caixa, tá bom? Fica como dica para vocês. Vamos lá. Eu vou laçar, vou pular apenas um novamente, porque eu tô virando aqui. Tá? Eu vou laçar. Se você for parar para reparar, eu não sei se vocês conseguem ver daí. Esse tá esticadinho. Esse aqui já deu uma juntada, tá? Então, aqui eu já vou pular 2, tá bom? Então, é legal vocês ir reparando nisso, porque é detalhezinho, mas vai melhorando o nosso trabalho, tá bom? Essa vai ser a minha repetição da minha carreira. Então, é leque e ponto alto. Leque e ponto alto.
Vá, pula quantos? Eu tô pulando a cada 2 pontos. Aqui na curva eu pulei um apenas, tá? Deixa bem retinho, não estrangulado, aquela coisa esticada, mas deixa bem retinho para ficar bonito. Logo em seguida essa carreira, nós já vamos fazer a carreira de acabamento aqui, tá bom? A última carreira dessa parte aqui. Então, procura fazer bem direitinho para ficar bonitinho o trabalho de vocês, tá certo? Vamos lá. Terminei a carreira. Olha só. Vou tirar a medida aqui, ó. Tá? Pode ver que ela não repuxou. Pulei 2 aqui, tá ficando retinho. Tá bom? Então, prestem atenção aí, dependendo da dimensão do ponto, do fio, blá, blá, blá. Tá bom? Vamos lá. Dá uma esticadinha na linha e vamos fazer o ponto alto em relevo aqui. Tá? Pega aqui, ó, no primeiro ponto alto, um ponto baixo no próximo, introduzo com ponto baixo no meio do leque, o pernilongo tá me mordendo aqui fora. Então, vamos lá. 1, 2, 3 correntes, volta na base e faz um ponto baixo. Desce no mesmo espaço com o ponto baixo. 3 correntes novamente, vamos repetir o picô, voltando na base e fazendo o ponto baixo. Desce com ponto baixo para prender, para ele ficar deitadinho dessa forma. Vou descer com ponto baixo aqui no meio e vou fazer um ponto alto, tá? Ficando assim meu trabalho. Eu fiz 2 apenas aqui, porque quando eu voltar eu vou introduzir a agulha aqui com ponto baixíssimo. Então, para dar a volta, nós vamos usar apenas um ponto baixo em cima desses 2 pontos altos, tá? Então, um ponto baixo, no meio um ponto baixo, 3 correntes para subir, fecho com picô o ponto baixo aqui embaixo e prendo ele porque eu quero ele para baixo. 3 correntes, na base, pego com ponto baixo, vou prender, volto aqui, prendo novamente. Vou para o meio dos 2 pontos altos e faço um ponto baixo. Lacei, vou pegar ponto baixo em relevo e faço meu ponto baixo. Fica assim o meu trabalho, tá? Essa vai ser a minha sequência, eu vou dar minha volta toda. Vamos lá, ó, chegando aqui no final da nossa carreira, eu fiz um ponto alto aqui entre os 2 pontos. Vou pular, eu pulo aonde eu fiz o relevo e prendo com ponto baixíssimo, tá? Estico a minha linha, vou puxar essa linha lá para trás e vou fazer uma corrente. Vou descer aqui atrás, ó, do meu ponto, da minha correntinha que eu subi e vou prender com ponto baixo. Aqui, nós faremos assim. 1, 2, 3, 4. Vem aqui. Fizemos 4 correntinhas. Nós vamos vir aqui atrás. 4 não, 5 correntinhas, me desculpe. Vamos vir atrás do ponto alto e vamos prender com ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pega atrás do ponto alto. Mesmo na curva onde nós fizemos ali o espaço de apenas um ponto, eu vou colocar 5 correntinhas, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. E assim nós vamos fazer a nossa volta toda. Prende nas 2 alcinhas de ponto alto atrás. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Prende aqui atrás. Bom? Vou dar minha volta toda e já retomo. Meninas, dada toda a volta, eu vou introduzir a agulha aqui no meio e vou fazer um ponto baixo. Subo 2 correntinhas, deu altura já de um ponto alto, tá? 5 pontos altos aqui dentro. É aquele negócio básico que a gente tá fazendo juntas faz tempo, tá? Então, 3, 4, 5. 5 pontos baixos para cada argola dessa, beleza? Assim, tá? Aí eu fiz a carreira com os 5 pontos altos aqui e eu percebi que deu uma repuxada aqui. Mas eu coloquei na minha caixa e na minha caixa tá tudo bem. Deu tudo certo, não ficou apertada nem nada. Pelo contrário, deu um caimento perfeito abraçando toda a caixa. Então, aí vai de cada uma, tá bom? Eu vou fazer aqui uma carreira de ponto baixo. A princípio, seria uma carreira comum, vamos colocar assim. Se vocês sentirem que precisa, a dica é aumenta na lateral, tá? Então, coloca uns 2 pontos baixos aqui
e 2 pontos baixos no outro lugar aqui, tá? No outro ponto, também na lateral, onde vocês quiserem. O meu eu vou fazer direto, eu só não aconselho fazer esse aumento aqui no meio. Então, vamos lá para uma carreira de pontos baixos. Eu inicio aqui com uma corrente, onde eu fechei com baixíssimo, e para cada um desses pontos de base, eu farei o meu ponto baixo, tá bom? Pegando aqui, normalmente, ponto sobre ponto, tá certo? Vou terminar o meu e já retomo com vocês. Ó, feito a carreira aqui de pontos baixos, 1, 2, 3, para dar a altura de uma correntinha. Eu vou laçar, vou pular o primeiro ponto, vou vir pro próximo e vou repetir a mesma carreira de leque que eu fiz na carreira anterior, no caso, né? Que essa aqui tá sendo uma carreira de baixo, na carreira sobreposta, no caso aqui, né? O que eu queria explicar para vocês também? No tapete, esse aqui, ó, nós fizemos o bico do russo, né? Se vocês quiserem fazer aqui, ok. Eu não vou fazer, eu vou fazer esse detalhe aqui do leque, tá? Que já vai ficar aqui coberto. E já vou vir esse mesmo efeito do picôzinho que eu fiz aqui utilizando o fio cru, eu vou fazer aqui na cor marrom, tá? Que foi o que eu utilizei também no tapete, mas eu não vou colocar o russo. Para quem quiser fazer, fica à vontade. No meu jogo, a tampa da caixa vai ficar um pouquinho diferente, tá certo? Quem quiser, lasca o pau, faz do jeitinho de vocês. Vou pular um de base e vou fazer um ponto alto. Vou laçar, pular um e vou fazer outro leque. Outra dica, como no meu eu senti que repuxou e depois ajustou lá, se eu continuar aqui diminuindo ou trazendo uma divisão de pontos menor, pode acontecer de virar folosô de novo. Então, aqui eu vou acompanhar pulando um ponto de base. Se para vocês aí, vocês acharem necessário pular 2, também fique à vontade. Só não aconselho fazer isso nessa curva aqui, tá bom? Que no caso é a lateral da nossa caixa, aquela parte mais estreita, porque é ali que cobre, né? É ali que dá uma apertadinha. Não é nem na frente, nem atrás, é bem ali na curva, tá? Acho que deu para vocês entenderem, certo? E nós vamos prosseguindo aqui, fazendo esse efeito, tá? Na nossa carreira toda. Então, o leque vai ser de 2 pontos altos, separados por 2 correntinhas, 2 pontos altos novamente, né? Nós vamos pular um ponto de base e fazer um ponto alto sozinho no próximo espaço, tá? Vai ficar assim, ó, a minha carreira. Eu vou fazer a minha e já retomo com vocês. Bem, dada a minha volta aqui, me sobrou 2 pontos, tá? Eu vou ignorar e vou vir na primeira daqui, na última das 3 correntinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais uma carreira, tá? Com o mesmo efeito de acabamento dessa aqui do leque, como eu já expliquei, mas eu vou fazer mais uma carreira de leque, tá? Pra ficar bem evidente esse bico de baixo. Então, eu introduzo a agulha aqui, olha, abraçando as minhas 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Subo mais 2, dando a altura de um ponto alto, tá certo? Aqui, eu vou vir dentro do leque e vou repetir. 2 pontos altos, 2 correntes de separação, 2 pontos altos dentro do mesmo leque, tá? Laço e pego aqui com um ponto alto em relevo. E faço o meu ponto, tá? Essa vai ser a minha sequência. A gente vai dar a volta toda, voltando. A gente introduz aqui, fecha com baixíssimo e já corta o fio e arremata caminhando com o fio pro meio do leque. E a gente já vem com o nosso fio marrom para dar o acabamento. Bem, ó, já dei toda a volta. Amarro o fio em qualquer um dos espaços, tá? Aí do meio do leque. Qualquer espaço que vocês começarem. Só que sim, né? Se amarrar na frente, dá um arremate bem perfeitinho, tá bom? Faz gambiarra, não. Ó. Nós fizemos aqui um ponto baixo. Deixa eu ver se eu aproximo mais. Acho que aqui já tá bom. Vou esperar ele. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4 correntes, tá? O primeiro vai funcionar como ponto baixo. Introduzo a agulha aqui
e eu fecho com ponto baixo. Volto no mesmo lugar e faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Novamente volto na base e fecho com um ponto baixo. Volto no meio e faço um ponto baixo. O que é bom eu lembrar para vocês também aqui. Esse fio Max Color, ele é um pouquinho mais grosso, tá? Então, toma cuidado na hora que vocês forem fazer, para não colocar 2 pontos baixos e ficar um negócio muito folosô, que a gente chama. Acho que folosô vocês conhecem, né? Fica aquele babado, porque ele é mais grosso, tá? Então, se tiver que diminuir aí, aqui, lembra que a gente fez um ponto baixo só? Faz aqui também, tá? Apenas com ponto baixo no meio, para não dar problema. Então, um ponto baixo no meio do espaço de 2 pontos altos e o ponto baixo em relevo, tá? Vai para o meio dos próximos 2, um ponto baixo, introduz no meio com um ponto baixo e novamente as 3 correntinhas para repetir o picô, tá bom? Prendi ele para ele não ficar dançando, 3 correntinhas novamente, eu vou prender com ponto baixo, eu vou descer e fazer e fica assim, opa, desfoca, não. Olha só, tá? Fica assim o meu trabalho. Tá certo? Eu vou dar a volta toda e já volto mostrando pra vocês como ficou a nossa tampa, tá? Ó, tendo dado toda a volta no nosso trabalho, para de tremer. Gente, eu melhoro isso aqui, tá? Vocês não estão com labirintite, não, pode ficar tranquilo. É eu que tô meio atrapalhada ainda, mas a gente se acerta. Ó, eu introduzo aqui bem no meio. Tenta entrar no meinho, ó. E puxar a linha, tá? Opa, mas aí você segura a linha. Não faz que nem eu, não. E puxa. Ó. Cortei minha linha. E vamos lá. Ó, puxei. Aquele nozinho estrangulamento. Puxa essa linha pra trás. Ó só, eu faço dessa forma. Aí, ó, introduz a agulha atrás aqui, ó. Deixa eu ver se eu melhoro isso. Ó. Introduz aqui com agulha de tapeceiro, para quem achar mais prático. Mas deu pra ver, né? Acho que deu pra visualizar aí, ó. E puxa aqui, ó. No mesmo lugar onde nós começamos aqui, onde a gente amarrou o fio, certo? Pega aqui e dá uns 2 nozinhos. Aqui pode apertar. Vocês só vão acertar assim, ó. Pra depois que cortar, não voltar a linha, né? Ou se, tipo, não ficar muito apertada, porque aí quando a gente corta, aí a linha, a tendência é caminhar, né? Ela escorregar, melhor dizendo. Então, dá aquela apertadinha pra ficar bem certinho, tá bom? Essa linha aqui tá fazendo hora extra. Já não é pra estar aqui mais. E aqui a gente já tem finalizado a nossa tampa. O efeito dela ficou assim. Deixa eu tentar tirar daqui pra mostrar melhor como ela ficou. Gente, ó, consegui tirar. Ficou assim. Deixa eu diminuir aqui. Opa, melhorou. Olha, ficou assim a minha tampa, tá bom? Ela fica dessa forma aqui. Aqui foi aonde eu falei pra vocês que repuxou. Mas na largura aqui do bico deu certinho. Então, onde é que vocês podem trabalhar para que isso não aconteça? Aqui nós viemos normal, né, com os 3 pontos altos e 2 correntinhas. Passamos aqui, ó, para 3 pontos altos e 1 corrente apenas. E aqui, onde a gente veio preenchendo, se quiser colocar 2 correntinhas, pode. Porque foi aqui que eu senti, tá bom? Mas como eu falei para vocês, na medida da minha tampa, foi suficiente, porque aonde eu coloquei lá vestiu e ficou justinho. E aqui também vocês podem trabalhar o espaço de 1 corrente, se não der certo aí, tá bom? Mas eu acredito que dá certo para todo mundo. Bem, esse foi o nosso trabalho. Outra dica, se quiser colocar uma flor aqui, embora ele é liso, né, esse jogo aqui, ele é liso, pode ver tanto na passadeira, quanto no jogo eu fiz ele vermelho, eu fiz ele amarelo. Agora eu tô fazendo o jogo de banheiro. Ele é um jogo liso. Então, acredito que para quem quer uma coisa básica, mas com um pequeno detalhe, eu acho que ele já
consegue atender essa necessidade, tá bom? Gente, até a próxima. Nós vamos agora para a beira do vaso, né? Nossa, de novo eu falei isso. Gente, eu tenho que parar. Eu não vou para a beira do vaso com ninguém. Eu vou fazer a videoaula do tapete da beira do vaso agora para vocês, para nós completarmos o nosso jogo, tá bom? Então, já foi o tapete da pia, a gente já tem, seria o mesmo que eu utilizei aqui, também para o jogo de cozinha. O tampo do vaso saiu, eu coloquei para vocês já. Agora a tampa da caixa acoplada e eu vou fazer agora a beira do vaso, tá bom? Deus abençoe vocês, a casa, a família, que Deus sustente, entrega na mão de Deus, faz sua parte e ninguém vai conseguir te segurar. Amém? Deus abençoe a todos, até.